Bem-vindos ao Trovadorismo. Nessa parte 1, nós vamos discutir um pouco de teoria, quer dizer, características e o contexto do movimento literário. Eu sou a professora Ana Degroski e vamos lá! O trovadorismo é uma manifestação literária do século XII. Talvez do século XII, mas também pode ser do século XI. Quem vai saber direito? Com certeza, os documentos da época não nos ajudam tanto assim. Muita coisa estranha pode acontecer com registros históricos se a gente não presta muita atenção neles. Esse movimento literário surgiu na Idade Média, no sul da França, na região de Provence, ou seja, Provença. O trovadorismo ele chegou em um Portugal medieval, bem diferente do que a gente conhece hoje. E esse Portugal aí da Idade Média, ele era organizado no sistema feudalista e era profundamente católico. Dessa forma, os valores católicos e o da sociedade feudal acabam transparecendo e orientando a produção poética da época. Vale lembrar que em um ambiente de profunda divisão social, com senhores vivendo fartamente em seus castelos e os camponeses vivendo miseravelmente e atrelados à servidão, são poucos os privilegiados que aprendem a ler e a escrever. Eles são, sobretudo, homens, membros da monarquia ou do clero. O amor, por exemplo, ele vai ser um valor dessa época, então ele vai ser visto como ou casto ou inalcançável. De toda forma, esse é um movimento que já começou afrontoso. Isso porque o marco zero do trovadorismo é um poema chamado A Ribeirinha, que é nada mais, nada menos do que uma cantiga escrita por Paio Soares de Taveiroz como afronta e declaração de amor ao mesmo tempo a Dona Maria Paes Ribeiro, que era, por acaso, uma das donas favoritas do rei Sancho I. Entenda lá como quiser esse favoritas, né? O trovadorismo ele teve o seu apogeu e entrou no seu declínio mais ou menos pelo século XV, sendo que no ano de 1418 ele marca oficialmente esse momento, quando o rei de então, Dom Duarte, nomeou o Fernão Lopes para um cargo chamado guarda-mor da Torre do Tombo, ou seja, um cargo de guardador ou até de arquivista daquele lugar, a Torre do Tombo, que era onde os documentos oficiais eram arquivados e guardados. Embora o trovadorismo seja conhecido pelas cantigas, ou seja, pelos poemas, outros gêneros textuais também foram escritos na época. Ainda dentro do aspecto literário, temos as novelas de cavalaria, histórias de heroísmo inspiradas diretamente na fonte dos mitos e lendas de antigamente, como a do rei Arthur, a de Charles Mignon e, claro, dos mitos greco-romanos. Além desses gêneros literários, as cantigas e novelas de cavalaria, nós temos também gêneros não literários produzidos na época, como os cronicões, ou seja, documentos informativos cujo objetivo era documentar certos eventos, e também foram produzidos livros de linhagem, uma espécie de documentação genealógica das linhagens familiares. Certamente, todos esses gêneros foram relevantes, mas alguns deles têm menor impacto e relevância, de fato, para a história da literatura portuguesa e brasileira. Na criação poética da época. Como você já percebeu, às vezes eu chamo a poesia do trovadorismo de poema e às vezes de cantiga. Nesse caso, é porque elas são sinônimos, porque a poesia trovadoresca era escrita para ser acompanhada por música, seja através de canto, seja através de declamação musicada. Quase como se a galera fosse rappers, assim, com os mandolins. E eu sei que isso é uma péssima analogia. Por isso mesmo, os poetas que compunham as letras e músicas eram também chamados de trovadores. Bardo, menestrel também são palavras nesse campo. E a poesia era cantada principalmente como entretenimento nas cortes. Acredite ou não, mas há tantos séculos a poesia era vista como lazer, passatempo, diversão e principalmente entretenimento. Aqui eu preciso fazer um parênteses com você.
muito possivelmente não ia entender muita coisa de uma conversa daquela época. Isso porque estamos falando de uma língua que é mais antiga que o próprio português, o galego-português. Não acredita, sinistreza? Esse aqui é um texto, um dos mais antigos conhecidos na nossa língua. Tem outros mais antigos, mas esse aqui é bem interessante. Ele se chama Notícia de Torto, quer dizer, uma notícia sobre um mal feito, sobre uma treta, que data de 1214. Esse texto, ele basicamente conta sobre uma briga entre duas famílias, sendo que uma delas quebrou um contrato com a outra e a partir daí todo mundo começou a se quebrar na porrada. Nesse pedaço aqui que está sendo mostrado, conta que uma das partes roubou o porco da outra das partes. É literatura, mas mostra muito bem como a língua de séculos atrás era completamente diferente, ou muito diferente da que falamos hoje. Essa distância temporal também mostra outra coisa. Infelizmente, poucos poemas sobreviveram ao tempo e hoje conhecemos basicamente 3 compilações de poesia trovadoresca, chamada Cancioneiros. Nós temos o Cancioneiro da Ajuda, o da Vaticana e o da Biblioteca Nacional. O Cancioneiro da Vaticana, ele é propriedade da Biblioteca do Vaticano e o da Biblioteca Nacional, da Biblioteca Nacional de Portugal. Eles são coleções, compilações de canções e dentro deles podemos encontrar ótimos exemplares da poesia trovadoresca. De maneira geral, como pode ser observado nessas obras, a poesia trovadoresca teve 2 grandes tendências em termos de tema. De um lado, aparece o tema da poesia lírico-amorosa, e o nome já diz tudo, né? São criações poéticas que falam sobre amor, e principalmente sobre o sofrimento que o amor causa. Do outro lado, aparece a poesia satírica, que aí a ribeirinha é um misto das duas, na verdade. E a satírica abrange toda a poesia criada especificamente para xingar ou zoar alguém publicamente. Essas 2 vertentes, elas também se subdividem, mas de acordo com o tratamento do tema, ou seja, de acordo com a abordagem dada. A poesia lírico-amorosa divide-se em cantigas de amor e cantigas de amigo. Já a satírica pode ser cantigas de escárnio ou cantigas de maldizer. Vamos começar pela temática amorosa e pelas cantigas. A primeira coisa que tem para saber que é sobre o amor da cantiga de amor é que ele é sofrência pura. Basicamente, o eu lírico masculino ama muito uma senhora muito bela e muito digna que simplesmente não dá bola nenhuma para ele. Por isso, o eu poético sofre, mas sofre demais por esse amor impossível. Que é impossível por causa ou de uma diferença de classe social ou porque a moça já é comprometida. Esse sofrimento de amor é tão especial e único e dolorido que o trovadorismo tem um nome próprio para ele, a coita. E quem sofre de coita é o quê? Um coitado. Basicamente, a canção de amor é uma confissão amorosa de um homem coitado que sofre por ser incapaz de ter reciprocidade no seu amor. Normalmente, nós vamos ter um ambiente mais aristocrático, sendo que a senhora ela está dentro desse aspecto social. Além disso, esse homem que sofre, ele se coloca em posição de vassalagem amorosa, ou seja, ele se coloca como um verdadeiro servidor fiel dessa senhora que não dá muita bola para ele. Inclusive, nós vamos ter o uso do termo minha senhora, como prova que existe uma diferença hierárquica. Ela é muito parecida com a cantiga de amor, porque basicamente esse amigo aqui, gente, é namorado ou amante, hein? Porque o amigo de antes não é o amigo nosso de hoje, não. É um amigo mais com benefícios, digamos assim. E esse amor desse namorado, desse amante, ele também é sofrimento. Isso porque as 2 cantigas cantiga de amor e de amigo, tematizam a coita. A grande diferença é que, nesse caso, o eu poético é feminino, ou seja, o poeta simula a voz de uma mulher abandonada por seu amado. E normalmente aqui a gente vai falar que são poetas homens, porque basicamente as mulheres na época não tinham tanto acesso assim à cultura letrada. Esse abandono, ele pode ser porque o cara, ele foi lutar longe, ele foi viajar em uma empreitada ou ele só vazou de otário mesmo.
É muito comum que nesses poemas a voz feminina esteja falando com alguém, que pode ser a sua mãe, suas amigas, as ondas do mar, o vento, as flores, os passarinhos da floresta. Uma coisa meio Branca de Neve, assim, mas tudo bem, tudo bem. E normalmente vamos ter aqui também um ambiente plebeu. Elas buscam desde tirar sarro, dar uma zoada, até humilhar completamente a pessoa de quem falam. As cantigas de escárnio funcionam como zoações genéricas, uma espécie de indireta a quem não é nomeado. Quer dizer, são produções mais dissimuladas nas quais reina o sarcasmo, a zombaria e a ambiguidade, mas que não identificam muito bem o alvo desse ataque. São aquelas típicas indiretas que a gente dá até hoje. Dizer, elas funcionam como um ataque direto à vítima, identificando-a, às vezes com nome e sobrenome, inclusive, sendo muito mais agressivas e contundentes. A linguagem, nesse caso, é mais direta e não disfarça a ofensa. Retomando o que já vimos, as cantigas trovadorescas, elas se dividem em lírico-amorosas e satíricas. As lírico-amorosas de amor, elas são de um eu poético masculino que trata com um amor impossível e sofrido da coita, pois o trovador é de outra classe social ou a amada já é comprometida. A cantiga de amigo, por sua vez, traz um eu poético feminino que canta sua desilusão amorosa, também a sua coita, pois o seu amado partiu, voluntariamente ou não, e ainda não retornou. A Cantiga de Escárnio é um poema satírico dissimulado, ambíguo e irônico, cuja ofensa é indireta. E a Cantiga de Maldizer é um poema satírico agressivo, direto e endereçado claramente a alguém específico. Terminamos a nossa primeira parte do movimento trovadoresco, na qual comentamos sobre o contexto e as características principais da época. Na parte 2, nós vamos nos debruçar um pouco mais sobre a leitura de textos autênticos da época e a análise deles para conseguir compreender um pouco melhor quais foram as características. Obrigada por estar comigo até agora e nós nos vemos numa próxima.